Olá, irmãos, graça e paz, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 16. Nós leremos do versículo 18 ao 31. Juízes, capítulo 16, do versículo 18 ao 31. O tema da nossa meditação nesse dia: sempre é tempo para mudar. Sempre é tempo para mudar. Diz assim o texto da palavra de Deus: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-lhe dele a sua força, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-o com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E os cabelos de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar de pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém essa casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre-te de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um de meus olhos. Abraçou-se, pois, a Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos os povos que nela estavam, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Sempre é tempo para arrependimento. A história de Sansão é uma história triste. Sansão nasce como uma promessa de Deus de libertação do seu povo. Ele é nascido para brilhar. Deus deu a Sansão uma força descomunal. Ele deveria ser um instrumento para libertar o povo da opressão dos filisteus. Foi essa conversa que o anjo do Senhor teve com Manoá, seu pai. Sansão, desde o ventre da sua mãe, tinha que ter uma vida consagrada a Deus. Tinha que ser um nazireu. E pelo voto do nazireu, Sansão não poderia consumir bebida alcoólica, tocar em cadáver, nem tampouco se casar, e ainda não raspar os cabelos. Esses eram votos de obediência, votos de um nazireu, que demonstravam sua consagração total a Deus. Quando Sansão começa a consumir bebida alcoólica, vinho, começa a tocar em cadáver, porque ele vai lá e pega o mel do cadáver do leão. Ele começa a transgredir, a ultrapassar uma linha que Deus havia determinado. Ele começa a desobedecer o seu voto e, por consequência, desobedecer a Deus. Ele se envolve com as mulheres filisteias, se envolve com a prostituição, se envolve com Dalila, que é uma meretriz. E como último ato de desobediência, ele revela para Dalila o seu segredo e ela então corta os seus cabelos.
O cabelo era a última fronteira de obediência na vida de Sansão, porque ele já vinha há muito tempo vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida distante dos valores de Deus, dos valores e dos ensinamentos que ele havia recebido de seu pai. E a consequência para Sansão foi triste. Sansão, ao ser dominado pelos filisteus, os filisteus arrancam os olhos de Sansão, raspam sua cabeça. Ele é conduzido até a comunidade filisteia sobre um espetáculo dantesco, triste. Ele virou sinal de zombaria, sinal de escárnio, sinal da vitória filisteia. Ele que tinha nascido para ser o libertador, era agora símbolo da derrocada da nação, da escravidão do seu povo. Porque, primeiro, ele colheu o fruto da obediência. Se há algo que podemos aprender com Sansão, é que existem linhas que não devemos ultrapassar. Nós precisamos permanecer fiéis e obedientes a Deus, porque a desobediência traz consequências danosas. Há muitas pessoas que poderiam ser grandes bênçãos no reino de Deus, que poderiam ser instrumentos de graça, de salvação, que poderiam ser bênçãos na vida das pessoas, na vida da sua comunidade, mas que infelizmente vão ultrapassando estas linhas, vão cedendo terreno para o pecado. E, a despeito do seu talento, do seu dom, da capacidade que Deus deu, o pecado vai loteando a sua vida e ele já não consegue mais influenciar da forma que deveria. E a consequência, muitas vezes, é o sofrimento, a consequência, muitas vezes, é grave. Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sansão foi pisado pelos filisteus, porque infelizmente ele abandonou o projeto de Deus na sua vida pelos prazeres deste mundo. Sansão se envolve com a prostituição, com a bebedeira, ele transgride o seu voto de Nazireu e as consequências são gravíssimas para ele. Ele está agora como um escravo, girando uma pedra de moinho, trabalho esse que era feito ou por bois ou por cavalos. Ele está como um animal, aquele que deveria ser o libertador, aquele que era símbolo da presença de Deus, do poder de Deus para libertar a sua nação, está agora fazendo o trabalho de um animal, provavelmente sendo chicoteado para continuar a mover a pedra do moinho. É lamentável a situação de Sansão, mas Sansão, ao ser convocado para alegrar a festa dos filisteus, a celebração da vitória do seu Deus sobre o Deus de Israel, lá neste momento, ele se lembra de Deus e clama ao Senhor. O verso 28 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Ele havia perdido os dois. Abraçou-se pela coluna que sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Sansão tem esse ato de fé. Ele sabe que Deus continua sendo Deus da sua nação. Ele não queria ser símbolo do escárnio, símbolo da derrota de Israel e do Deus de Israel. Dagon estava sendo celebrado no lugar de Yahvé. E ele disse: Senhor, me dê essa última oportunidade, que eu possa ser, Senhor, motivo da sua vitória e não do seu escândalo. É por isso que Sansão está lá em Hebreus 11, na galeria da fé. Esse ato de Sansão é um ato de fé. Sansão se sacrificou pela libertação do seu povo. Sansão teve como último ato de fé a entrega de sua vida junto com os filisteus que morreram, fruto da sua força, arrancando as colunas de sustentação daquela casa. A sua vida é uma trajetória que nos ensina muito. Deus tem grandes planos para mim e para você no seu reino. Não ultrapasse as linhas que Deus determinou. Não transija, não brinque com pecado, não brinque com fogo, você vai se queimar. E se você tem trilhado este caminho, tem brincado, flertado com pecado, paquerado com pecado, sempre é tempo de arrependimento. Busque a Deus,
Busque a conversão, mude de direção. Deus quer te usar poderosamente. Que Deus nos abençoe.